casa dele era de zinco. E os meus tios, os mais velhos, incentivavam, quando eles tinham culto, a ir jogar brita no zinco, porque foi um barulhão, só para incomodar. Então a gente ridicularizava, era vergonhoso, até hoje é, vergonhoso não ser católico. Olha. Então... Rodrigo, dentro de uma realidade dessa, de limitações financeiras, e vocês totalmente enraizados na Igreja Católica e sem condições de aceitar uma outra religião, como aconteceu de você encontrar a Igreja Adventista e se tornar um adventista? Olha, amizades, né? O que uma amizade não faz? Eu estudava na escola, a minha escola era na cidade, todo dia à tarde eu ia para a escola. E o meu irmão, que estava 4 anos na minha frente, na sala dele tinha um adventista, Yunis Ferraz, o nome dele. Esse menino, eu era pequeno, meu irmão não dava muita bola para mim, sabe como é irmão, né? Você é menor, fica lá com a tua turma. Mas esse menino dava atenção para mim. Aí eu comecei a admirá-lo, porque, poxa, mais velho, dando atenção, ele era diferente. Aí eu torci para o mesmo time que eu, então eu comecei a me aproximar assim, e eu comecei a perguntar da Bíblia. Mas o que é isso? O que é aquilo? E ele me respondendo. Um dia, ele disse assim, você não quer passar o fim de semana na minha casa? Eu nem sabia que ele ia na igreja sábado de manhã, mas eu pensei, nossa, só para não passar na roça no fim de semana, vou passar na cidade, né? Fui para casa dele, cheguei lá, sexta-feira, tinha um culto lá que ele fez, eu achei meio estranho, mas legal, né? Tô na cidade. Sábado de manhã, eu vou na igreja e tal, vamos. Aí eu fui na igreja. Chegamos um pouquinho atrasado, quando terminou a escola sabatina, tinha um rapaz, jovenzinho da minha idade, que foi fazer oração. Aí todo mundo fechou o olho, eu olhei, fechei também. Mas quando começou a fazer oração, eu abri o olho para ficar olhando. E aquele menino conversou com Deus assim, tão fácil. Eu pensei, nossa, se conversar com Deus é tão fácil assim, eu vou conversar também uma hora com ele. Que lindo! E aí tá, acabou o sábado, a gente foi almoçar na casa de uns amigos, fiz uns outros amigos, adventistas e tal. Domingo fui embora. Segunda-feira tava eu lá cuidando de porcos de novo e tudo mais. Então começou a ser assim, com amizade, e eu comecei a estudar a Bíblia, e perguntar para ele, carne de porco, né? Eu cuidava de porco. Na minha casa, às vezes, tinha cabeça de porco em cima da mesa, e eu adorava, sabe? Até a orelha de porco a gente já comeu, entendeu? Aí ele me disse assim, não, a gente não deve comer carne de porco, ele leu na Bíblia. Mas escuta, isso onde? Na escola? Porque terminou aquele fim de semana, você voltou para sua casa, a vida continuou. E como é que foi essa coisa de estudar a Bíblia? Na verdade, assim, a irmã dele namorava o meu primo que morava na frente da minha casa. Tá. Então ele começou a frequentar a minha casa depois disso e tal. Aí nessas conversas eu perguntava, aí ele me explicava e tal. Aí ele me deu a Bíblia Ensina. Porque eu estava perguntando muito, né? Até eu perguntava na frente de todo mundo. O que a Bíblia Ensina? A Bíblia Ensina é um estudo bíblico, que o título é a Bíblia Ensina. Entendi. Tem 20 e poucas lições e tudo mais. Cada lição um tema da Bíblia. Isso, um tema da Bíblia. E como que vocês estudavam? Sozinho. Eu pegava aquela bibliona grande e aí lá dizia os textos bíblicos, a pergunta, o texto bíblico onde estava a resposta. Aí eu ia lá, olhava, respondia e tal, depois eu entregava para ele corrigia, ó, isso aqui tá certo, isso aqui tá mais ou menos, isso assim. Que frequência? Uma vez por semana você entregava para ele? Não, eu entregava para ele uma vez por semana, mas eu entregava 10. É mesmo? Eu fiz uns 5, 6 estudos bíblicos como esse da Bíblia Ensina. Assim, fiz todos, até de família, que não tinha muito a ver com a minha idade, mas eu fazia só porque eu queria aprender. Que legal, Rodrigo. Vamos dar uma pausazinha aqui na nossa conversa um minutinho? E para o próximo bloco, fica então uma pergunta intrigante. O que de fato marcou o ponto da virada na vida do Rodrigo Bertotti? E as dificuldades que ele teve que enfrentar a partir dali? A gente se fala depois do intervalo. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore. Está no querer menos, no desejar mais. Está no melhor aos outros. Ser sustentável não está na torneira de casa, nem no cesto de lixo, nem na lâmpada apagada, nem no tempo no chuveiro. Vai além. E bem mais simples do que tudo isso, a sustentabilidade parte de nós. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore, mas se para começar for necessário, a gente faz.
disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Rodrigo Bertotti. E ele vinha dizendo no bloco anterior de uma infância totalmente enraizada na cultura, na tradição, na religião católica. E de repente ele encontra um amigo, visita uma igreja adventista, se simpatiza com o estudo da Bíblia. Rodrigo, você vinha dizendo que quando você foi à igreja você viu um garoto da sua idade orando e você se impressionou com aquilo. E aí, você começou a orar a partir dali? Sim, isso foi no sábado. Na segunda-feira, 6 e pouquinho da manhã, meu pai acordava a gente tinha que cuidar dos porcos. O trabalho que eu fazia era o pior, porque eu tinha que limpar o chiqueiro toda manhã. E umas horas da manhã, lá, não lembro bem certinho, eu estava limpando o chiqueiro e pensei, Senhor, eu tenho que conversar contigo. Não sei como, mas eu vi o rapaz lá, vou copiar. Aí eu fui no meio do matinho, porque eu tinha vergonha que alguém me visse, e eu pensei assim, bom, se aquele rapaz abaixou a cabeça e falou com Deus, eu vou me ajoelhar aqui, levantar as mãos para o céu, que Deus vai me ouvir melhor. Aí eu levantei as mãos para o céu e disse assim, Senhor, me tira daqui, esse trabalho é tão ruim. Eu falei só essa frase para Deus e voltei a limpar o chiqueiro. Mal sabia eu que não ia demorar 2 meses, eu ia conseguir um emprego na cidade. Olha, Deus ouviu a sua primeira oração. Ele ouviu. E eu senti assim que ele ouviu, né? Aí eu comecei a trabalhar numa rádio na cidade. E tive muitas dificuldades para aprender, imagina. Eu cuidava de porcos, eu ficava trabalhando numa rádio. Quase que eu fui mandado embora, mas eu fui perseverante, aprendi. Aí eu comecei a trabalhar nessa rádio, e lá nessa rádio eu trabalhava bem no horário da Voz do Brasil. Ouvir Voz do Brasil, né? É tão legal. E nesse momento eu só estudava a Bíblia, eu lia livros, eu fazia meus estudos bíblicos. Foi ali que eu fui crescendo. Você disse que fez todos os estudos bíblicos, né? Mas e aquela realidade de estar enraizado na igreja católica, de ter preconceito com outras igrejas? E esse preconceito? Assim, eu tinha vergonha de dizer para os outros amigos que eu estava estudando a Bíblia, mas por outro lado, os outros amigos novos que eu estava fazendo, eles eram tão felizes, era tão legal estar com eles, sábado à noite eu ia jogar bola com eles, durante a semana quando me encontrava com eles, era tão legal, eles eram tão assim, você olhava para eles assim, dava para querer imitá-los, assim, uns fazendo faculdade, outros com bom emprego, eu ficava pensando, mas dava aquela briga dentro de mim, assim. Aí quando eu estava com os católicos, eu ficava meio quieto. Quando eu estava com os outros, eu dizia, não, quero estudar. Mas você se identificou, né? Sim, sem dúvida. E esse meu amigo é muito inteligente, foi fazer teologia na Bahia, sabe? Então eu queria imitá-lo, né? Isso foi fazendo com que eu perdesse Desde que você visitou a casa desse amigo e foi à igreja adventista pela primeira vez, até o seu batismo, passou quanto tempo? Uns 3 anos e meio, mais ou menos. Uns 3 anos e meio. E nesse tempo você continuou estudando a Bíblia, em contato com ele, indo à igreja? Teve um detalhe que quando eu fui trabalhar na cidade, eu não tinha onde morar. Aí eu fiquei uns dias na casa dele. E providência divina, ele arrumou um lugar para eu ir morar. Onde? Na casa de um adventista. Olha. Aí na casa desse adventista tinha 4 filhos. Só que 2 já estavam fora, tinham só 2 em casa. E esses 2 filhos, que eram uma menina e um menino, eu fiz amizade, lá eu continuei estudando a Bíblia. E eles me ajudaram também. Claro que esse amigo foi muito mais. Mas, tipo, Deus providenciou um cantinho para eu estar todos os dias lá, a alimentação mudar com mais facilidade e tudo. Que legal. Qual foi para você, então, Rodrigo, o ponto-chave, o ponto da virada? Quando eu me decidi pelo batismo, não, eu quero ser adventista, faltava uma coisa, o sábado. Eu ganhava R$100 para trabalhar na rádio, 3 vezes mais do que quando eu cuidava de porcos. Aumentou, bem. Né? O salário era 120, então era bem menos que o salário. Mas eu decidi me batizar, eu fui falar com a minha chefe. Eu preciso do sábado livre. A minha chefe disse assim, eu posso te dar o sábado, sem problemas, mas eu te dou domingo, a segunda, a terça, eu te mando embora, porque você não pode ir. Eu fiquei muito triste, eu comecei a falar com Deus e eu comecei a procurar emprego.
Só que década de 90, emprego, 20% de desemprego, então era difícil de encontrar. Aí eu comecei a orar a Deus e procurar, e Deus não estava nem aí para mim, entre aspas, né? Eu pensava. Depois de um ano procurando emprego, eu falei, Senhor, eu quero me batizar. Eu estudo a Bíblia, eu vejo que o sábado é verdadeiro, eu vejo que o Senhor é todo poderoso, mas o Senhor não me ajuda. Por que o Senhor não me ajuda? Até que um dia eu levantava às 4h30 da manhã, porque 5 horas eu tinha que estar na rádio. Eu fui trabalhar, mas antes de ir eu fiz